dia, boa tarde, boa noite! Se você é novo aqui, bem-vindo a esse canal. Meu nome é Michelle e aqui a gente fala tudo sobre o universo de viagens. E hoje eu vou responder uma tag sobre viagens para vocês conhecerem mais um pouquinho do meu perfil viajante. E eu já vou começar esse vídeo pedindo para você curtir e compartilhar muito, porque isso me ajuda muito aqui no YouTube. Vamos fazer um acordo aqui. Você curte, se você não gostar, depois no final você dá um dislike, tá bom? Também se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda vez que eu subir um vídeo aqui, o YouTube vai te sinalizar. Então, vamos lá pra tag. Eu vou deixar as perguntas também aqui no box de informações aqui embaixo para que você também possa responder. Se você quiser responder aqui nos comentários, eu vou ficar bem feliz de interagir com vocês, de saber a resposta de vocês para essas perguntinhas da tag. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual foi a sua primeira viagem para o exterior? A minha primeira viagem para o exterior foi Buenos Aires, na Argentina, no ano de 2011. Aliás, eu tô preparando um vídeo sobre a minha primeira viagem internacional para contar um pouquinho dela aqui para vocês, porque já faz tempo, né? E em breve ele vai estar aqui no ar, no canal. Segunda pergunta, qual foi a sua última viagem e qual será a próxima? A minha última viagem foi no Carnaval para a região dos Lagos, né? A gente tem casa na região dos Lagos e a gente acabou indo para lá, optando por ficar mais quietinha nesse Carnaval. E a minha próxima viagem seria agora em maio, que eu estaria viajando pro Beto Carreiro e também para outros destinos aqui no Brasil, mas infelizmente elas tiveram que ser suspensas e adiadas. E eu não sei quando e qual será a minha próxima viagem. Eu não sei se o Beto Carreiro será a próxima. O Beto Carreiro já estava pago, então provavelmente ele será a próxima, mas pode ser que outra viagem surja antes aí. Terceira pergunta, qual filme te fez viajar para o lugar filmado? Não foi um filme, foi uma série, foi Sex and the City. Eu assisti muito essa série durante a minha adolescência. Eu tinha certeza que eu precisava ir para aquele destino. Essa série foi a precursora, assim, vamos dizer, foi o principal motivo por eu ter ficado tão apaixonada por Nova York e ter feito meu intercâmbio de 3 meses lá. Se você é novo aqui no canal e não viu toda essa saga, eu vou deixar aqui ó, no card aqui em cima pra você poder ver. Tem muito vídeo sobre Nova York, eu fiquei em Nova York durante 3 meses, eu gerei muito conteúdo aqui pro YouTube, eu vou deixar aqui em cima pra você poder assistir. Pergunta número 4, carimbo favorito no seu passaporte? Bom, eu não tenho muitos carimbos. Buenos Aires, por exemplo, foi uma viagem que eu fiz com a carteira de identidade, né? Eu não usei passaporte, não tinha passaporte na época. Mas o meu carimbo favorito do passaporte é para os Estados Unidos por causa de Nova York. Eu só fui para os Estados Unidos uma vez e nessa única vez que eu fui para ir para Nova York, que foi meu intercâmbio, e eu só fiquei ainda mais apaixonada pela cidade e por isso o carimbo americano é o meu carimbo favorito no passaporte. Pergunta número 5. Quais são os 3 lugares que você ainda não visitou, mas estão no topo da lista? No topo da lista tá Israel, eu quero muito conhecer Israel. Também tá a Grécia no topo da minha lista, eu quero muito conhecer a Grécia. E em terceiro lugar eu quero ir pro Peru, eu quero muito conhecer o Peru, eu quero muito ir pra Machu Picchu. 6. Um lugar que você sonhava em conhecer e riscou da lista recentemente? Não tem um lugar que eu queria conhecer que eu risquei da lista. Eu não risquei da lista, mas vamos dizer assim que eu tenho adiado um pouco isso, porque eu tenho vontade de conhecer o Egito, mas eu sei que o Egito é um país um pouco preconceituoso para mulheres sozinhas. Então eu não cortei da lista, mas como eu sei que é um país um pouquinho perigoso, assim, não é tão confortável para uma mulher ir sozinha, eu dei uma adiada nesse desejo. 7. Uma comida que te lembra uma viagem. Uma comida que me lembra uma viagem é guacamole. Eu não comia guacamole até ir para os Estados Unidos. Nova York é uma cidade com comida de todos os lugares do mundo e tem muita comida mexicana lá. E aí eu comia muito guacamole na comida porque eu comia em alguns restaurantes mexicanos por causa do feijão, que é bem próximo do nosso. Então eu meio que me viciei em guacamole e guacamole sempre me lembra Nova York. 8. Qual foi a maior loucura que você fez em uma viagem? Gente, eu não sou uma pessoa de muitas loucuras. Então eu acho que não tem, assim, uma grande loucura. Deixa eu pensar aqui. Gente, eu não sou uma pessoa de muitas loucuras, não. Confesso a vocês, eu sou bem... Não me recordo, de verdade. Já tentei pensar nisso, inclusive antes de começar a gravar esse vídeo, e eu não me recordo de uma loucura. Se até o final do vídeo eu lembrar de alguma, eu conto pra vocês. 9. Um lugar que você achou que seria maravilhoso e não foi, e vice-versa. Um lugar que eu achei que seria maravilhoso foi o Espírito Santo. Eu não achei maravilhoso, eu gostei bastante, tá, de Vitória,
mas eu não achei que foi maravilhoso. Eu achei que seria, e não achei que foi maravilhoso. Achei que foi legal. As pessoas são um pouco mais reservadas, e acho que esse jeito carioca da gente, muito comunicativo, não foi muito legal lá em Vitória. Acho que o pessoal é mais reservado, assim, e isso acabou dando um contraste. Eu achei que eles eram mais comunicativos, porque os capixabas que eu já tinha conhecido aqui no Rio de Janeiro eram assim, então eu achei que lá seria também, e não foi tanto. Mas não foi ruim, entendeu? Não foi uma viagem ruim, mas foi aquém das minhas expectativas. E não teve um destino que eu achei que fosse ser muito ruim e me surpreendeu, assim. Eu acho que eu pesquiso bastante os destinos que eu vou, assim. Tá, que foi além das minhas expectativas, então vamos colocar dessa forma. Eu confesso a vocês que São Paulo foi além das minhas expectativas. Ai, pode parecer bobeira, mas eu sou muito urbana. Eu sou uma pessoa totalmente urbana. Eu amo a natureza, eu amo estar em contato com a natureza, eu amo tirar uns dias no mar, assim, no campo. Mas eu sou muito urbana. Eu preciso da urbanização, eu preciso de barulho, eu preciso ter buzina, eu preciso ter gente passando de um lado pro outro. Eu vivo muito bem na urbanização, assim. E eu sabia que São Paulo ia ser muito bom, porque eu tinha certeza que eu ia gostar nesse sentido, mas superou as minhas expectativas, entendeu? Eu gostei muito mais do que eu achei que eu pudesse gostar. Mas não teve um destino que eu achei que fosse ser muito ruim, foi maravilhoso, não. Teve São Paulo, que foi além das minhas expectativas, e Málaga também na Espanha, que quando eu fui eu acreditava que ia ser muito bom, porque a gente estava na Europa e tal, mas realmente foi muito melhor do que eu achei que pudesse ser. É uma cidade incrível, é uma cidade maravilhosa, lembra muito o Rio de Janeiro, aquele clima, as pessoas alegres. Então Málaga também foi um destino que me surpreendeu positivamente, não que eu estivesse esperando alguma coisa ruim da cidade. 10. Quais atrações turísticas mais te surpreenderam? Eu gosto de atração turística que tem história e que tem algum tipo de ligação com a natureza, né? Então, uma atração turística que me surpreendeu muito foi em Málaga, quando eu conheci o Castelo de Gibralfaro. E ele é histórico, ele é uma construção antiga, uma construção árabe, e de lá de cima você consegue ter assim, uma vista da cidade impressionante. Você consegue ver o mar, o mar Mediterrâneo, você consegue ver outras partes turísticas, assim, é muito bonito, então me surpreendeu muito. Eu não esperava, eu já tinha olhado na internet algumas coisas, mas lá foi muito mais surpreendente. 11. Mochila ou mala? Sem dúvida mochila. Tá? Eu prefiro mochila, sem dúvidas. Só que normalmente a gente precisa de uma mala, né, gente? Porque a gente tem que levar mais coisa, mas eu prefiro mochila. Pra mim é muito mais prático, cabe tudo quando possível, cabe ali dentro, você coloca nas costas e eu prefiro mochila. 12. Qual lugar você voltaria várias vezes? Sem sombra de dúvidas, eu voltaria várias vezes a Nova York, moraria em Nova York. Não tenha dúvidas disso. Outro lugar que eu voltaria com certeza é a Espanha. Com certeza eu voltaria pra Espanha. Tenho muita vontade de ir pra lá e ficar lá explorando aquele país. Ó, até esbarrei aqui. Voltaria pra Málaga, sem sombra de dúvidas. Um outro lugar, talvez, que eu voltasse também é Santiago. Eu gostei bastante de Santiago. Até vivi um amor platônico em Santiago. Tô apaixonada até hoje. Mas ele não sabe. Mas esse é assunto pra outro vídeo. 13. Se você pudesse morar em alguma cidade do mundo, qual seria? Seria, sem dúvidas, Nova York e Málaga. São duas cidades que eu moraria com certeza. Quem sabe? Não tá nos meus planos. Mas talvez outras cidades também eu moraria. Talvez eu morasse em São Paulo também, como eu falei, eu gostei bastante. Então talvez eu morasse em São Paulo também. Mas Nova York, meu topo da lista. 14. Como você planeja suas viagens? Bom, eu sou agente de turismo, então pra mim é muito mais fácil, eu mesmo planejo as minhas viagens, eu pesquiso o destino que eu quero ir, eu pesquiso tudo que eu quero fazer nesse destino, eu busco algumas dicas com colegas, com nativos que eu já conheço nesse lugar, então eu monto meu roteiro, eu roteirizo a minha viagem toda, eu normalmente faço isso. Dificilmente eu vou assim no supetão. Eu sou agente de turismo e virginiana, né, gente? Então tem essa coisa, assim, de planejamento. Então eu mesma planejo toda a minha viagem, eu roteirizo tudo que eu vou fazer e meus dias normalmente são muito cheios. Uma meta até para as minhas próximas viagens é dar uma folguinha aí nos meus dias pra gente poder curtir mais uma baladinha, por exemplo, porque balada é coisa que eu não curto muito em viagem, porque normalmente eu quero visitar tudo, então quando chega de noite, eu e o grupo que tá comigo, a gente tá sempre exausto. 15. Qual o seu lugar favorito no Brasil? Gente, meu lugar favorito no Brasil é a minha cidade, é o Rio de Janeiro. Eu amo essa cidade, não tenho dúvidas disso. Essa cidade tem seus problemas,
Infelizmente a gente já vem há alguns anos vivendo algumas coisas bem conturbadas aqui no Rio de Janeiro, mas é meu lugar favorito no Brasil. Eu amo demais ser carioca. 16. Como você se sente quando viaja? Eu me sinto muito livre. Eu acho que livre é a principal palavra, assim, que define como eu me sinto quando eu viajo. Eu faço as minhas escolhas, eu vou pro lugar que eu quero, eu vivo as coisas que eu quero, eu sou do jeito que eu quero, eu não ligo pra julgamentos, eu tô sendo feliz, eu tô fazendo aquilo que eu amo. Então eu acho que a liberdade é a palavra que define como eu me sinto quando eu tô viajando. Eu me sinto livre. E 17, qual o seu maior medo na hora de viajar? O meu maior medo, por ser mulher, e eu acho que muitas mulheres vão se identificar com essa parte aqui do vídeo, é que a gente sofra alguma coisa quando você tá viajando só pelo fato de ser mulher. Que a gente seja estuprada, que a gente seja violentada, que a gente seja sequestrada. Eu acho que muitas mulheres partilham desse medo, e não só quando estão viajando, mas quando a gente está viajando a gente se sente um pouco mais vulnerável, e eu acho que esse medo toma conta muito da gente, principalmente se a gente não estiver viajando com algum homem. Vocês que acompanham aqui sabem que eu viajo muito com a minha irmã, e nós somos duas mulheres, e a gente passou por situações já, né, constrangedoras. Pessoas questionam por que a gente tá viajando sozinha e tal, e eu acho que esse medo ele é compartilhado pela maioria das mulheres que viajam. Inclusive eu vou trazer aqui mais 2 vídeos pra gente falar sobre esse assunto, porque eu acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto, é muito importante a gente fazer a nossa voz ser ouvida, a gente como mulher, porque é muito ruim. Ao mesmo tempo que eu me sinto livre quando eu viajo, eu também me sinto vulnerável e com medo. Então a gente precisa tocar nesse assunto. Eu vou trazer aqui a princípio, tá? Eu já tenho mais 2 vídeos preparados para trazer aqui. Eu vou relatar um pouco sobre um caso que eu estudei há pouco tempo, um caso de 2 mulheres, que envolve 2 mulheres que estavam fora do seu país de origem, e eu vou trazer esse caso pra poder a gente levantar a bola desse assunto. Gente, desculpa, o cachorro tá latindo, mas é que eu já tô esperando uns 5 minutos ele parar de latir, o cachorro do vizinho, e ele não para, então eu vou ter que dar sequência assim. E se vocês repararem, tá tendo aí algum contraste de iluminação, porque a luz tá caindo, a luz do dia tá caindo, e então tá começando já a oscilar a iluminação aqui. Eu vou dar sequência assim, que já tá chegando no fim, tá, gente? 8 minutinhos. Então, eu vou trazer um vídeo sobre essas 2 mulheres, né, pra gente poder abordar esse tema e dar sequência, levantar uma bola pra gente falar sobre esse assunto de nós, mulheres que somos viajantes, e das coisas que a gente sofre por aí. Eu quero contar algumas experiências que eu já tive e quero que vocês contem também, dividam comigo as experiências que vocês já tiveram. Então aguarda aí que vai ter sequência desse vídeo aqui pra gente tratar sobre esse medo que nós mulheres temos de viajar, e que a gente também não pode deixar esse medo dominar a gente, né? Porque a gente tem que entender que a gente tem o nosso lugar no mundo e que a gente tem direito a ele. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir essa tag aqui. Eu vou deixar as perguntas aqui, respondam pra mim aqui embaixo, tá? Porque eu também quero saber do perfil de viajante de vocês, tá? Então deixa eu te pedir mais uma vez, curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tá aqui embaixo, é de graça, vai? Beijo, até o próximo vídeo, tchau!